Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos aqui iniciando mais uma vez as nossas aulas de Teoria Geral do Processo. Nesta aula, a gente pretende fechar o bloco que trata dos meios de prova no processo. Nós tivemos algumas aulas anteriores que trouxe um enfoque sobre as principais modalidades de prova e de que elas não existem apenas no Código de Processo Civil, mas elas estão também em outras tantas normativas, na Constituição Federal, no Código Civil, em legislação esparsas. Nós tratamos também da principiologia regente para esse universo das provas, mostrando quem são legitimados a produzi-las e qual o momento de produzir essas provas, o efeito que produz, a formação do convencimento de juízes, tribunais, órgãos colegiados, a partir dessas provas produzidas no processo. Mas hoje nós vamos analisar, de modo específico, a prova pericial, a confissão e a inspeção judicial nesse contexto probatório. A prova pericial termina auxiliando o juiz naquilo que ele não tem de conhecimento técnico. O juiz não tem o dever de conhecer diversas outras profissões e ter conhecimento específico sobre tantas áreas. E nesse momento, ele recorre a um profissional específico, que vai ser o perito, nomeado por ele, designado por ele, no processo, por exemplo, para fazer um cálculo contábil nas revisionais de contratos bancários, ou em qualquer processo que necessite de um cálculo mais técnico, específico, que às vezes o contador do fórum, da comarca, não tem esse conhecimento, essa habilidade ou instrumento suficiente para realizá-lo. Às vezes a prova pericial demanda um conhecimento técnico que vem das ciências biológicas ou médicas, muito comum o que nós conhecemos pelo exame de mapeamento do DNA. Então vamos precisar de profissionais nessas áreas que vão dizer, a partir da coleta de dados, de material genético do suposto pai e da criança investigante, se realmente, ao coletar esse material genético de ambos, mapeando o DNA, vai se ter uma prova de 99,99, algum percentual dessa natureza. E essa prova científica, que vai ser encaminhada ao processo por meio de um laudo pericial, servirá ao juiz como parâmetro muito importante em que pese a legislação processual civil, deixar bem claro que o juiz tem a discricionariedade de acolher no todo ou em parte o laudo pericial. Se ele tiver outros meios de provas, outras provas já produzidas no processo que convencem a ele pode desprezar esse laudo pericial no todo ou em parte. Mas durante a realização dessa prova pericial, o juiz, após nomear o seu perito, como nós dissemos, que pode ser na área contábil, na área das ciências médicas, biológicas, ou até o engenheiro que vai fazer, o engenheiro agrimensor que vai medir a terra nas ações possessórias, divisórias, demarcatórias, o juiz nomeia um perito agrimensor para tratar dessas questões. Mas, depois de nomear esse perito dele, ele designa uma data para a realização dessa prova pericial e intima as partes a indicar os seus assistentes técnicos. Ou seja, o autor e o réu, cada um irá nomear um assistente técnico. Esses assistentes técnicos, além de acompanharem essa prova pericial, eles também poderão formular quesitos. E o que seriam esses quesitos? Perguntas, questões que serão formuladas no contexto da prova que está sendo periciada, para que o perito responda a esses quesitos formulados pelo autor, pelo réu e até o Ministério Público. O Ministério Público, se a ação tramita com a intervenção e participação do Ministério Público enquanto
fiscal da lei, custos legis, ele também irá formular os quesitos, as perguntas que ele acha importante naquele contexto da prova pericial, e que o perito, ao terminar, ao realizar a sua prova pericial, no laudo dele, além das impressões que ele trouxer da perícia que ele fez, ele também trará a resposta a esses quesitos formulados pelo autor, pelo réu e pelo Ministério Público. Há uma questão muito curiosa que veio no novo Código de Processo, no novo Código Civil, e de modo específico tratando desta prova pericial. Toda vez que alguém for intimado a submeter-se a uma prova pericial, do mapeamento do DNA, por exemplo, o suposto pai investigado for intimado e de forma injustificada deixar de comparecer, a presunção será contra ele no tocante a essa paternidade. Portanto, observe os senhores que alguém que é suposto pai numa ação de investigação de paternidade é intimado para a perícia, que foi designado em determinada data para fazer a coleta do material genético desse pai. E esse pai, sem qualquer motivo aparente, de forma justificada, desse suposto pai, deixa de comparecer a essa perícia. Haverá uma presunção dessa paternidade contra este pai. Então, recusar-se a submeter a prova pericial do mapeamento do DNA termina gerando uma presunção contrária àquele que foi omisso ao exame pericial do DNA. Mas esse exame pericial do DNA também não só é realizado em relação à coleta do material genético do suposto pai. Às vezes é feita a exumação de um cadáver para se fazer coleta dos despojos carnais, cabelos, ossos ou qualquer material desta natureza, para se chegar ao meio probatório que se precisa no processo. Além da prova pericial, que é muito importante, nós sabemos que se o juiz no processo adotou o critério legal tarifado e houver essa prova pericial no processo, ela é a primeira a ser aberta e ser tratada durante a instrução. Se não houver ela, é que vamos começar a ouvir as testemunhas do autor, do réu, do Ministério Público ou até o juiz, que trouxe uma testemunha ou prova referenciada por outras testemunhas ou partes no processo. Mas haverá circunstâncias em que teremos a chamada confissão, que é a rainha das provas. Se uma das partes confessa a outra parte sobre o ponto controvertido no processo, essa confissão produzida diretamente a outra parte do processo terá o peso de prova judicial. Se a confissão foi feita por uma parte em relação a terceiros, esta confissão terá o valor de prova extrajudicial, que é claro, ela estando em concatenação, em sintonia com outras tantas provas realizadas no processo, ela será acolhida. A confissão, ela é irrevogável, irretratável, indivisível. A parte não pode chegar ao processo: eu só quero confessar nessa parte que me diz interesse, nessa outra não tem. Não existe essa possibilidade. A confissão, ela é indivisível. Ela também é irrevogável e irretratável, salvo, é claro, os casos de vícios que vão dar origem à nulidade ou anulação dessa prova que ninguém conhecia. Então esses aspectos são muito relevantes. Lembre-se bem, os senhores, de que a confissão é considerada doutrinariamente como a rainha das provas, a mais importante das provas. Ela está lá no sistema legal tarifado, aquela que
que se situa no topo da pirâmide. Ao lado da prova pericial e da confissão, nós temos também a chamada inspeção judicial, que é uma prova feita exclusivamente pelo juiz. O juiz às vezes quer conhecer mais de perto as provas, os meios probatórios, o local, objeto da lide, da discussão da lide, a casa, o terreno, a pessoa, e ele sai do seu gabinete. E ali vai até o local para fazer a chamada inspeção judicial. Ele vai acolher com suas próprias impressões o conjunto probatório que é discutido naquele processo. Então essa prova é exclusiva do juiz. A inspeção judicial somente ele poderá fazer. Nós temos um outro meio de prova chamado prova emprestada. As circunstâncias em que o processo está caminhando aqui, mas temos um inquérito em sede de delegacia que está sendo realizado. E esse processo civil pode trazer emprestado, copiar, ou o juiz requisitar lá para a delegacia, para o seu delegado, ou para a vara criminal, parte daquele processo que será importantíssimo como prova empressada para o processo civil. É muito comum nos casos de acidente de trânsito, de atropelamentos, em que se abre um inquérito numa delegacia para lesão corporal grave, leve, e a parte, enquanto o inquérito está caminhando por lá, está ajuizando do lado de cá, na esfera civil, a ação de reparação de danos morais ou materiais. E esta ação civil, às vezes, precisa com muito fundamento das provas que já foram produzidas lá na esfera criminal. Então se adota buscar essas provas por fotocópias ou por requisição judicial, e o nome dela será prova emprestada. Diferentemente da prova nova que nós já dissemos, que tem o poder de rescindir até uma sentença já produzida no processo, desde que a força probante desta prova nova seja capaz desta rescisão da própria sentença, como citamos, um processo de investigação de paternidade baseado apenas em provas testemunhais, e vem agora a prova nova da investigação de paternidade pelo exame do mapeamento do DNA. E assim a gente fecha esse contexto das provas produzidas no processo civil. Vamos retomar agora com os prazos processuais. Até o nosso próximo encontro.